Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e esse é o nosso segundo episódio da nossa série Explica Aí, uma série dedicada a explicar, sobretudo para quem está aí recém-chegado nesse mundo dos jogos de tabuleiro, se for o seu caso, seja bem-vindo, explicar o quê? Uma série de termos, conceitos, ideias que estão aí dentro desse mundo, desse universo dos jogos de tabuleiro, que talvez quem está chegando agora não se sinta muito familiarizado. Então a ideia é pegar e apresentar, sobretudo para esse público, esses conceitos do mundo dos jogos de tabuleiro, para que eles não se sintam tão perdidos quando estiverem navegando aí em outros sites, outros canais, outros fóruns e verem alguns termos e virem alguns termos típicos desse mundo dos jogos sem saber do que se trata, certo? Hoje nós vamos falar sobre as famílias de jogos, os diferentes tipos de jogos de tabuleiros que existem. Mas antes de explicar as diferentes categorias, vamos dizer assim, de jogos de tabuleiro, é preciso explicar uma outra coisa preliminar que você precisa entender para entender as categorias, que são o que eu gosto de dizer, os elementos que constituem um jogo. O tema, a mecânica e a arte. O tema de um jogo é, como eu gosto de dizer, a historinha de faz de conta que o jogo está contando. E a história, os personagens que o jogo está nos colocando para interpretar. Se você prestar atenção, existem muitos jogos que têm essa ideia básica. Nós estamos ali fingindo, entrando num mundinho imaginário, ou nós estamos fingindo ser uma determinada coisa. Para citar exemplos de jogos clássicos, por exemplo, no Banco Imobiliário ou Monopoly. Nós somos magnatas do mundo imobiliário tentando obter o monopólio desse mercado. No War, nós somos senhores da guerra, né, comandantes militares, no combate com nossas tropas pelo mundo para obter nossos objetivos e assim por diante. Então o tema é isso. O tema é sobre o que fala o jogo, qual é a historinha que o jogo está querendo nos contar. E qual o personagem, digamos assim, que o jogo está nos colocando para interpretar. Então, nesse jogo, nós estaremos fazendo tal coisa, né, no mundo imaginário, nesse mundo lúdico que o jogo nos coloca para participar. A mecânica é aquilo que você efetivamente faz no jogo. Então, rolar um dado, andar com um peão, escolher uma carta, tudo isso são as mecânicas do jogo. E a arte é o jogo propriamente dito, né? O jogo fisicamente falando, o tabuleiro, as cartas, as ilustrações, os dados, enfim, é o jogo fisicamente falando mesmo. Então, dentro dessa ideia, que vocês devem ter entendido, né, de arte, mecânicas e temática, nós temos algumas famílias de jogos, podemos dizer assim. Claro, isso não, veja bem, não é uma divisão muito rígida. Existem jogos que é até difícil categorizar em uma família ou outra dessas, porque não é uma divisão oficial, científica, nem nada disso. É uma coisa que foi criada pelos fãs, né, pelo universo dos tabuleiristas, digamos assim. Mas a gente tem os jogos de estilo americano, como se costuma dizer, que são jogos que tendem a privilegiar mais a arte e o tema. Ou seja, são jogos que fazem um esforço, você percebe que o autor do jogo fez um esforço para que o tema estivesse o mais bem representado possível, para que você sentisse com mais intensidade que você está de fato interpretando aquele personagem. São jogos que também costumam ter uma arte muito caprichada, com bonequinhos, com miniaturazinhas, coisas do tipo. Na minha coleção eu não tenho nenhum jogo que seja a comunidade apelidou esses jogos, né, de Ameritrash. Como você deve imaginar, esse apelido surgiu originalmente dado por pessoas que não curtem esse jogo, né? Esse estilo de jogo. Então, o Ameritrash mesmo, com A maiúsculo, eu não tenho nenhum na minha coleção aqui para mostrar para vocês. Mas um exemplo bem famoso seria, por exemplo, o Zombicide. Zombicide acho que é o Ameritrash mais famoso aí dos últimos tempos. Eu tenho aqui na minha coleção, trouxe só para mostrar, só para ilustrar, o Vast, que não é exatamente um Ameritrash, né? Ele não tem, por exemplo, as miniaturas, mas ele tem algumas características que lembram um pouco, né? Por ter um mapa, uma mecânica de exploração de masmorra, algumas coisas que são bem típicas dos jogos de estilo americano, os tais Ameritrash. Então são jogos que tendem a priorizar o tema, tendem a tentar fazer o jogador
mergulhar naquele mundo e se sentir como se estivesse realmente vivendo aquele personagem. Tendem a ter artes bem mais caprichadas, tendem a ter também uma maior utilização de aleatoriedade. Utilizam geralmente dados, uma aleatoriedade bem mais presente, e também é bem característico de você ter confronto direto entre os jogadores. Um jogador contra o outro, de maneira que a vitória de um jogador é a derrota do outro, digamos assim. O segundo tipo de jogo, né, dentro dessa categoria, são os jogos de estilo europeu, né, os Eurogames. Esses, por outro lado, são jogos que privilegiam muito mais as mecânicas. Você percebe quando joga o jogo, né, quando vai entendendo melhor como funciona o jogo, que o autor não se preocupou muito em fazer você se sentir de fato mergulhado naquele mundinho, mergulhado de fato naquele universo de faz de conta, como eu gosto de dizer, para você sentir realmente que está fazendo aquelas ações. Pelo contrário, o foco é muito mais nas mecânicas, é muito mais naquilo que você efetivamente faz, nas decisões que você toma. Em geral, eles têm menos confronto direto, no sentido de que você não está exatamente tentando derrotar o adversário, mas estão todos juntos ao mesmo tempo, tentando cumprir um determinado desafio que o jogo propõe, e no final vendo quem cumpriu melhor. Basicamente é isso. Em geral, eles têm menos mecânicas, onde o jogo de um atrapalha o jogo do outro, ou quando tem, são coisas mais indiretas. Geralmente, por exemplo, tem recursos nesse jogo, recursos que são escassos, e aí se um jogador utiliza muito daquele determinado recurso, sobra menos para o adversário. Então, assim, são formas de interação entre os jogadores um pouco menos diretas, geralmente com um pouco menos de aleatoriedade, geralmente com a arte menos caprichada. Eles não tendem a focar tanto na arte e tanto no tema, e sim nas mecânicas. O que interessa aqui, quem brilha mesmo, são as mecânicas. Eu tenho aqui alguns exemplos de jogos desse estilo, né? Jogos de estilo europeu, como por exemplo o Stone Age. E aí, como eu disse, essas categorizações são bem nebulosas, assim, não existe não é uma categorização oficial, não é uma coisa que você diga o jogo tem que ter as características tais outras para ser considerado um jogo de estilo europeu ou de estilo americano. Por exemplo, o Stone Age tem uma arte muito caprichada, para lá de caprichada, pelo menos o tabuleiro dele parece uma pintura, e mesmo assim ele é um jogo muito euro, muito com cara de euro. Eu trouxe aqui como exemplo também o Santa Maria, que eu acho que da minha coleção inteira ele é o euro com mais cara de euro de todos. É aquele jogo assim com todas as características que um jogo euro precisa ter. Certo? Temos ainda uma terceira categoria, poderíamos dizer, que nem se enquadra como euro, nem se enquadra como americano, né? Os jogos abstratos. Os jogos abstratos, eles basicamente não têm tema nenhum, eles não fazem o menor esforço para que você se sinta executando aquele tema, porque eles não têm tema, basicamente. Às vezes o tema está ali mais por uma questão de arte, de deixar o jogo bonito, do que de qualquer tipo de jogabilidade. Você vê que o esforço que o autor fez para que você sentisse que está realizando aquela tarefa naquele mundo imaginário, se num jogo de estilo europeu é um esforço muito pequeno, num jogo abstrato ele é zero, ou não existe mesmo. Por exemplo, os grandes clássicos, né, os jogos hiperclássicos, como eu gosto de chamar, eu trouxe aqui o exemplo do Gamão, bom e velho Gamão é jogo milenar. Quase todos esses jogos milenares, seculares, como Gamão, Damas, Xadrez, sei lá, Dominó, não tem tema, assim, não tem. Qual é o mundinho de faz de conta, a historinha imaginária que o jogo está contando, né? Como eu dei o exemplo, no Banco Imobiliário, somos magnatas do mercado imobiliário brigando pelo monopólio do mercado. No War, somos senhores da guerra lutando uns contra os outros. No Zombicide, que eu mencionei aqui de passagem, somos sobreviventes no apocalipse zumbi, tentando cumprir missões ali de sobrevivência naquele mundo hostil. E no jogo de damas, no jogo de gamão, nós somos o quê? Nada, né? Não existe esse tema. É só mesmo as peças pretas e brancas num jogo sem tema nenhum. Mas além desses jogos hiperclássicos, xadrez, damas, gamão, Go, etc., existem jogos modernos também abstratos, inclusive alguns muito bons. Inclusive eu estou aqui com de exemplo o Azul. O Azul, ele tem um tema, entre aspas, de que nós estamos ajudando o rei de Portugal a construir os azulejos do seu palácio,
Mas assim, não tem, né? Não tem tema nenhum, né? Se ele trocasse, se ele em vez de usar o nome do rei de Portugal, usasse qualquer outra coisa, dissesse que nós estamos no espaço sideral construindo o revestimento de uma nave, dava rigorosamente a mesma coisa, não precisaria mudar em nada o jogo que faria a mesma coisa. Por quê? Porque é um jogo abstrato. Então, jogo abstrato são esses que não tem absolutamente nada de tema, é só mesmo as mecânicas soltas no ar. Outra categoria de jogos que não se enquadra nem como europeus, nem estilo europeu, nem como estilo americano, podemos dizer que é um estilo à parte, uma família à parte, são os jogos de festa, os jogos de galera, os party games, para quem gosta dos estrangeirismos. São jogos, como eu trouxe aqui como exemplo o Doble, são jogos que têm como principal foco a diversão pura e simples. O principal foco deles é na interação social, é naquilo que os jogadores fazem uns com os outros para dar risada, para, enfim, se surpreenderem, se alegrarem ali naquele momento de confraternização entre eles. Então são jogos que nem focam no tema, nem focam na arte, nem focam nas mecânicas, focam na interação social, por isso são chamados jogos de festa. Em geral, eles são jogos muito rápidos, que eles funcionam bem, né? O jogo se torna bom, ideal de ser jogado com muita gente na mesa, com regras simples, fácil de jogar, fácil de entender, você explica ali em 5 minutos, tá todo mundo jogando logo em seguida. Sobretudo, como eu disse, jogos que funcionam bem com muita gente, as partidas também costumam ser bem rápidas, 10, 15 minutos. Esses são os jogos de, como se diz no jargão em inglês, né, os party games, trazendo ao pé da letra jogos de festa. Trouxe outro exemplo aqui, ó, Spyfall. Algumas mecânicas típicas de jogo de festa, por exemplo, são a interação social, certo? Para finalizar o vídeo, vou mencionar ainda os jogos cooperativos, que eles não são uma categoria à parte, digamos assim. Você vai encontrar jogos competitivos e jogos cooperativos. Os competitivos são aqueles onde nós estamos jogando uns contra os outros. E os cooperativos são aqueles onde nós estamos jogando todos juntos contra o jogo, digamos assim. Todo mundo ganha junto ou todo mundo perde junto. É uma categoria à parte, porque você vai encontrar jogos de estilo europeu, Eurogames, né? Para quem gosta dos estrangeirismos. Competitivos e cooperativos. Vai encontrar jogos de estilo americano também, competitivos e cooperativos. Vai encontrar jogos de festa, competitivos e cooperativos. Então é uma categorização à parte, mas que chama um pouco a atenção, principalmente de quem está chegando agora no mundo dos jogos, sobretudo jogos cooperativos. É uma ideia que às vezes soa um pouco estranha para quem está chegando agora nesse mundo dos jogos modernos, saber que existem jogos onde nós não estamos jogando uns contra os outros, mas sim todos juntos contra o jogo. São os jogos cooperativos, trouxe aqui o Pandemic como exemplo, certo? Por último, uma menção honrosa, podemos dizer assim, aos jogos de carteado. O que seria isso? Poderíamos dizer que é uma categoria de jogos made in Brasil, porque você não vai encontrar em fóruns internacionais, em sites internacionais, essa categoria específica de que nós estamos falando aqui. Porque existem muitos jogos nesse mundo, né, dos jogos modernos, que utilizam apenas cartas, jogos de cartas. Mas ser um jogo de cartas não é a mesma coisa de ser um jogo de carteado. Geralmente utilizam aqui no Brasil, essa expressão colou, pegou muito, tá todo mundo usando. Os jogos de carteado são aqueles jogos que em geral utilizam apenas cartas, no máximo alguma fichinha para marcar pontos, e que tem mecânicas muito simples, muito inspiradas em jogos de baralho clássico, né? Baralho mesmo, valete, dama, reis, ás. Então tem infinitos jogos de baralho, mas existem algumas mecânicas dentro desses jogos de baralho que os autores de jogos aproveitam e criam jogos específicos com mecânicas bem semelhantes àquelas que você costuma encontrar nesses jogos de baralho clássico. É o que aqui no Brasil a gente popularizou chamado de jogos de carteado. Por exemplo, Magic the Gathering é um jogo que usa só cartas, mas definitivamente não é um carteado, né? Então é um jogo de cartas, mas não é um carteado. Então, para citar como exemplo, alguns jogos de carteado. Eu não estou dizendo que esse tipo de jogo só existe no Brasil, pelo contrário, mas que essa categoria específica está na moda utilizar esse termo específico para categorizar esses jogos aqui no Brasil. Temos, por exemplo, aqui, só para citar 2 exemplos, o Velônimo e o Pescado Novo, que esse sim é brasileiro, hein, do Renato Simões. Então é isso. Como eu disse, a ideia dessa nossa série Explica Aí é trazer esses conceitos bem básicos mesmo para quem está chegando agora no mundo de jogos de tabuleiro.
Espero que tenha ajudado vocês, que tenha ficado claro mais ou menos essas categorias de jogos que existem. Como eu disse, isso não é uma divisão fixa, rígida, científica. Então vai ter jogos que vai ser difícil mesmo você classificar em uma dessas categorizações, mas que ajuda você a se guiar nesse mundo dos jogos de tabuleiro e a entender, sobretudo, qual é o tipo de jogo que você mais gosta, para saber comprar um jogo, quando for comprar um jogo, saber entender, eu gosto desse estilo, eu não gosto daquele outro, e não comprar jogos à toa, que você vai acabar não jogando, pelo contrário, saber escolher melhor aí as suas escolhas na hora de comprar. É sobretudo para isso que existem essas categorias, essas categorizações, para você entender do que é que você gosta e encontrar o jogo perfeito, ideal para você. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Estou tão acostumado a falar isso, né? Esse foi o nosso vídeo da semana. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.